Estamos no ar, meus amigos! Sim, estamos! Estamos no ar com mais uma estreia, live, vídeo, chame como você quiser. O importante é que temos aqui muita informação a partir de agora. Este é o canal Esporte Total, momentos emocionantes, coloca a proteção e vem pra luta! Seja bem-vindo! No ar, mais um boletim trazendo o mundo das lutas em destaque no dia de hoje. Já ativa aí as legendas, a dica tá aí na tela pra você. Turn on subtitles. Estamos em vários idiomas. Lembrando que durante a live não tem legendas, mas na sequência, logo que a live acabar, sempre enviaremos o mesmo vídeo com legendas para você acompanhar. Lembrando também que estamos fazendo nossos vídeos atualmente em formato boletim, com várias notícias no mesmo vídeo, sendo que falaremos primeiramente sobre aquela que dá título ao vídeo, por isso que você está aqui, né? Mas segue o convite. Fique conosco até o fim, sempre temos aqui muitas informações interessantes. Assuntos do vídeo de hoje: Stephan Bonnar, lenda do UFC, morre aos 45 anos de idade. E também ex-lutador Abdul Kerim Edilo morreu de forma misteriosa. O musculoso Donald Cerrone fala abertamente sobre o uso de esteroides. Ex-campeão Caim Velasquez fala da experiência na prisão. Dana White recruta membro do Hall da Fama do UFC para campeonato de tapa na cara. E o assunto que abre o nosso vídeo de hoje, que é o título desta live, que é justamente de lingerie. A boxeadora Ebanie Bridges promove seu OnlyFans com tatuagem na pesagem. Checar aqui se estamos no ar, se estamos ao vivo. Já vou contar tudo isso pra você a partir de agora. Então deixa o like, se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. São vídeos diários aqui no canal sobre esportes que nós abordamos aqui. Falamos além do mundo das lutas, com principalmente o UFC, também o motociclismo e o automobilismo, principalmente com a Fórmula 1. E sem demora, vamos então ao nosso primeiro assunto aqui no dia de hoje, que é justamente então a Ebanie Bridges, campeã mundial peso galo feminino da IBF. Ela que se promove de uma forma diferente. Eu vou colocar aqui a imagem na tela para você não perder nada, né? Vamos lá. Ela usou a pesagem de sua luta contra Shannon O'Connell no evento Josh Warrington versus Luiz Alberto Lopes para divulgar sua conta no OnlyFans. A lutadora australiana de Leeds fez de sua lingerie sua marca registrada e agora ela deu um passo adiante ao anunciar que oferecerá conteúdo exclusivo de sua vida cotidiana no site OnlyFans. Isso incluirá sessões de fotos profissionais de lingerie, cenas de treinamento nos bastidores e conteúdo doméstico íntimo. Na pesagem, na sua luta pelo título mundial, Bridges chegou vestindo uma camiseta com o logotipo do OnlyFans. Bonita moça, né? Então, quando ela o tirou, ela pôde ser vista com outro logotipo do OnlyFans preso ao estômago, assim como seu nome de usuário. Vou deixar aqui mais uma imagem para você, né? Olha só. Tá aí a moça na tela e você acompanhando por aqui, né? Estamos ao vivo, canal Esporte Total, momentos emocionantes. Vamos tirar a minha imagem, você não vai querer ver a minha imagem, né? Você vai querer ver ela, né? Então deixa eu colocar aqui. Aí. Então, quando ela tirou, então ela pôde mostrar então OnlyFans para os fãs. Abre aspas, fui a primeira a pesar com lingerie, recebi muita reação e controvérsia, palavras dela. Mas abriu o caminho para outras mulheres no esporte terem confiança para fazer o mesmo. Espero uma controvérsia semelhante com isso, mas prospero por ser uma pioneira no esporte. E espero inspirar muitas outras mulheres a serem capazes de agir livremente, sem se preocupar em como serão julgadas. Ela tem recebido vários pedidos estranhos há algum tempo, e é por isso que ela decidiu
lucrar com seu fandom. Vou colocar aqui outra imagem. Aí. Abre aspas, você pensaria que pessoas normais gostariam de lingerie ou algo assim, mas é tudo pés e meias. Recebo pedidos aleatórios de água para banho e outras coisas estranhas que não vou abordar agora. É tudo dinheiro extra no final do dia. Se elas quiserem pagar ou eles quiserem pagar, cabe a eles. Eu realmente não me importo, desde que eu esteja colocando comida na minha mesa e as contas sendo pagas. Estou feliz. E quem é Ebaine Bridges? A partir dos 6 anos, Bridges começou a praticar esportes de contato como karatê, kickboxing e muay thai, antes de mudar para o fisiculturismo. Como boxeadora amadora, ela alcançou um recorde de 26-4 entre 2016 e 2018. Em fevereiro de 2019, ela embarcou em sua carreira profissional. Ela ganhou 8 lutas, 3 por nocaute e perdeu uma. Em março deste ano, ela se sagrou campeã mundial peso mosca ao derrotar a argentina Maria Cecília Román. Ebaine Bridges levanta a camisa para mostrar então os seios também em uma entrevista. Olha só, ela pegou um apresentador desprevenido. Deixa eu colocar aqui a imagem para você. Essa moça não tá nem aí, né, meus amigos? Olha só. Aí, né? A imagem relacionada. Deixa eu diminuir um pouquinho. Ela pegou um apresentador desprevenido ao levantar a camisa e mostrar os seios no meio da entrevista. A Blonde Bomber foi convidada a explicar sua recente roupa de pesagem, um conjunto de lingerie de renda transparente que foi o assunto da mídia social antes da sua luta contra Shannon O'Connell. Falando ao Boxing King Media, ela disse: "Bem, o que você quer dizer com explicar minha roupa de pesagem?" E o entrevistador respondeu: "O que é isso?" E antes que ele percebesse, estava olhando diretamente para os bens de Bridge, dando uma olhada enquanto ela explicava. E ela fala: "É como renda, tem meu arroba, inscreva-se agora, não sei o que é." É sexy, não é? É mais uma stripper bonita do que uma stripper vadia, entende o que quero dizer? Bridges estava se referindo aos comentários pré-luta de O'Connell sobre ela ser uma stripper vadia por tirar a roupa e usar apenas roupas íntimas nas pesagens. Quer ver o vídeo completo dela tirando a blusa? Claro que eu vou colocar aqui pra você, porque eu amo você que tá aí assistindo o nosso canal, né? Vou colocar aqui o vídeo pra você. Esse é o canal Esporte Totalmente Emocionante. Deixa o like aí, aqui tem o que não tem em outros lugares. É verdade, é verdade. Olha só. Esse aqui é o nosso site, né? informatudo.com.br. Vamos pegar aqui o vídeo dela, então. Claro que vai estar tampado aí, não vou colocar o vídeo original, né? Senão o YouTube me expulsa aqui do canal, né? Cadê? Tá aqui o vídeo. Vamos lá, vamos assistir então. What is it? What do you mean? It's like lace. Has my at subscribe now? No, but I don't know. What is it? It's sexy. Tá aí pra você, né? Esta é a Blonde Bomber. Segura aí, meu amigo, eu já vou continuar com o vídeo. Enquanto isso, vou deixar aqui a imagem dela na tela pra você. Já continuamos com as próximas informações. Aqui é tudo ao vivo, meus amigos, tudo ao vivo, canal Esporte Total, momentos emocionantes. Então vamos lá, prosseguindo com nossa live de hoje, vídeo, estreia, como você quiser. Vamos colocar a próxima imagem, hora de trocar de assunto. Hora de trazer este carinha que está aqui na tela, infelizmente mais uma baixa, são duas que eu vou trazer hoje aqui nesse vídeo. Duas baixas no mundo das lutas, colocar as devidas
Dos créditos da imagem aqui para você. Antes de continuar, uma pequena propaganda para você. Acesse nosso site. Esse site que está aqui na tela para você. Nosso site informatudo.com.br. Se você colocar /esportes, você pega a parte esportiva. Certo? Rapidinho para você então. Uma propaganda e vamos à informação. O Hall da Fama do UFC faleceu na quinta-feira com relatos sugerindo que ele morreu de complicações cardíacas. Olha só. Bonnar é amplamente acreditado por provocar uma explosão de interesse nas artes marciais mistas, graças à sua rivalidade com o Forrest Griffin. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre o Forrest Griffin. A dupla se encontrou no final do The Ultimate Fighter 2005, com a luta amplamente acreditada por resgatar o que era uma promoção difícil. Bonnar perdeu o confronto dos meio pesados, mas se recuperou para vencer suas próximas 3 lutas no UFC. Bonnar venceu 8 de suas 15 lutas no UFC, mas perdeu para os rivais Anderson Silva e John Jones, enquanto também perdeu uma revanche contra Griffin. Bonnar também testou positivo 2 vezes para substâncias proibidas, inclusive após sua última luta no UFC contra o Anderson Silva. Ele voltou ao cage com o Bellator em 2014, mas foi derrotado por Tito Ortiz e não voltou a lutar. O presidente do UFC, Dana White, disse, abre aspas, Stephan Bonnar foi um dos lutadores mais impressionantes que já competiu no octógono. Sua luta contra Forrest Griffin mudou o esporte para sempre e ele nunca será esquecido. Os fãs o amavam, se relacionavam com ele e ele sempre deu o seu melhor. Sua falta será sentida. Então mais uma baixa, infelizmente, no UFC. E antes de falar da segunda baixa que eu tenho hoje nesse vídeo, nessa live, nessa estreia para trazer para você, quero trazer também o nosso Pix aqui na tela. Se você gosta desse nosso trabalho em divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, qualquer valor você pode doar, 2 códigos na tela para você, qualquer valor é bem-vindo, auxilie nessa nossa causa. Dando sequência, então, trazer a próxima imagem relacionada, que é esta aqui. Mais uma baixa no mundo das lutas, meus amigos. O ex-candidato meio pesado russo do UFC, Abdulkerim Edilov, faleceu aos 31 anos de idade. A notícia foi inicialmente relatada pelos movimentos de oposição chechenos Haddad e Nizo em seus canais. O relatório afirmou que ele faleceu ontem, dia 29 de dezembro, cedo, mas nenhuma causa da morte foi dada. Vale a pena notar que Edilov era um forte aliado do ditador checheno Ramzan Kadyrov. Na verdade, o meio pesado já foi visto como o candidato mais brilhante do ditador. Edilov assinou com o UFC em 2015, no entanto, uma falha no teste de drogas fez com que o checheno tivesse sua estreia adiada para setembro de 2017 contra Bojan Mihailovic. O leão da Chechênia dominou o caminho da vitória no segundo round. Enquanto a estreia de Edilov no UFC foi impecável, ele nunca mais lutou na promoção. Em vez disso, ele assumiu o papel de amigo e aliado do Kadyrov. Kadyrov era próximo dos filhos do ditador, assumindo também o papel de treinador. Em dezembro de 2021, Abdulkerim Edilov assumiu seu primeiro cargo no governo, ao ser nomeado chefe de gabinete de Ramzan Kadyrov. 3 meses depois, o veterano do UFC foi nomeado vice-primeiro-ministro da Chechênia. No entanto, Edilov renunciou no mês passado em meio a relatos de que estava em desacordo com Kadyrov. Junto com isso, o meio pesado aparentemente parou de treinar os filhos do ditador. Em vez disso, o papel foi para o peso médio do UFC Khamzat Chimaev. Além disso, Edilov parou de aparecer em vídeos promocionais de Kadyrov em sua ditadura. Além de sua carreira no MMA, Abdulkerim Edilov lutou várias vezes no ringue de boxe. Desde que saiu do UFC em 2017, o checheno vinha com um cartel impecável de 4-0 no boxe. Todas as 4 lutas aconteceram por nocaute, sendo a mais recente uma paralisação no primeiro round sobre Richard Lertley em novembro passado. Infelizmente, mais uma baixa
no mundo das lutas, no mundo do UFC e também esportes de contato. Seguindo por aqui, na sequência mais um assunto interessante para você, mas antes um recadinho baixo e rápido. Perdeu nosso último vídeo aqui no canal Esporte Total, Momentos Emocionantes? Então clica aqui embaixo no nome do canal. Temos aqui sempre muitos assuntos interessantes. O assunto do último vídeo sobre o mundo das lutas foi: lutador vai doar cérebro para a ciência. Acesse aí então e não perca nada, já deixa o like nos vídeos, se inscreva, acione o sino, assim você não perde nada. Próximo assunto de hoje, falar desse carinha aqui muito famoso no mundo das lutas. Ele se chama Donald Cerrone. E Cerrone, que tem 39 anos de idade, postou recentemente fotos do seu treinamento, em que parecia bastante musculoso e parecia ter ganho muita massa muscular apenas alguns meses depois de se aposentar das artes marciais mistas. Enquanto muitos na comunidade do MMA especulam sobre o possível uso de drogas de melhora de desempenho, os chamados PEDs ou anabolizantes, depois de ver as fotos, aparentemente isso não é algo que Cowboy está escondendo. O veterano de longa data do UFC tem falado abertamente sobre a injeção de esteroides, agora que não está mais competindo, e acredita isso ao seu novo físico, abre aspas. Eu estava literalmente ontem em Las Vegas, estava dizendo a todos como se eu entendesse por que os esteroides são ilegais, agora que estou injetando no meu corpo, disse Cerrone em um podcast recente do Calabasas Fight Combination. E ele fala: eu me sinto como se fosse o rei dos 20 anos de novo. O treinamento nunca parava. Você poderia literalmente treinar o quanto quisesse, então acordar no dia seguinte recuperado e fresco. A recuperação seria a maior melhoria. E a fonte da juventude, fecha aspas, olha só o que disse o Cerrone. Cerrone ilustrou perfeitamente como os PEDs podem dar uma vantagem considerável, mas nada disso deve ser um problema agora que ele não está mais lutando profissionalmente. Cowboy se aposentou depois de perder para Jim Miller em julho de 2022 e agora está tentando entrar em Hollywood e conseguir mais papéis de ator, onde um físico mais adequado para as câmeras poderia ajudar. E certamente não está sendo um bom exemplo, né, para a comunidade, mas fazer o que, né, meus amigos? É tipo, sabemos que faz mal, ou com certeza vai fazer mal no futuro, mas entre aspas, todo mundo usa. Deixa aí seu comentário sobre isso na descrição. O que você acha dos esteroides anabolizantes? Complicado, né? Melhor se fosse sempre todo mundo limpo, todos os atletas limpos, porque daí seria a realidade, né? Mas não, eles usam algo que vai beneficiar no combate, no esporte, com certeza vai dar vantagem, mas vai tirar muitos anos de vida e de saúde, com certeza. Então você aí que está assistindo esse vídeo, não faça essa bobagem, tá bom? Antes de continuar, um recadinho: acesse nosso canal, nosso outro canal aqui na internet. Sim, nós temos um outro canal, ele se chama Informa Tudo, é o canal do Ariel Selba, canal que traz informações gerais. Só clicar aqui embaixo no canal Esporte Total Momentos Emocionantes, nesse canal que você está assistindo, lá você vai encontrar, ou digite, só digitar aí no YouTube, né, Ariel Selba, e você vai encontrar lá sempre assuntos muito interessantes. O último vídeo foi sobre Baba Vanga. 2 das 6 previsões da Psíquica Cega para 2022 já se tornaram realidade. E ela também traz previsões para 2023. Então acessa aqui embaixo, procure, você vai encontrar sempre assuntos bem interessantes para você. Já estamos no penúltimo assunto da live vídeo estreia de hoje. Falar desse carinha aqui, que já falamos bastante aqui no canal, é o Caim Velasquez. Então vem comigo, deixa o like já, não esqueça, se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Grande parte de 2022 para Caim Velasquez foi passada atrás das grades, na cadeia. O ex-campeão peso pesado do UFC está enfrentando várias acusações, incluindo tentativa de homicídio após supostamente perseguir e atirar em um veículo de um homem acusado de molestar um dos seus familiares. Velasquez teve sua fiança negada 2 vezes, mas finalmente conseguiu em novembro, enquanto aguardava outro julgamento.
E em uma entrevista recente no podcast Keeping It 100, ele deu algumas dicas sobre sua pena de prisão de 8 meses, que ele disse ter passado principalmente sob custódia protetora. Abre aspas, minha mente pensou nos dois lados, o lado bom e o lado ruim. Temos que ter fé, não importa em que posição estamos, onde estamos, disse Velasquez. E ele segue, sempre temos que procurar o melhor cenário para nós e apenas saber que nossas vidas são algo muito maior e tudo vai funcionar para o melhor sempre. Eles me mantiveram sob custódia protetora, foi muito discreto. Havia apenas algumas pessoas com quem eu conseguia sair. Eu acho que o bom disso é que você tem muito tempo sozinho, com você mesmo. E o ruim é que você tem muito tempo sozinho com você mesmo, fecha aspas. A prisão de Velasquez atraiu um fluxo de mensagens de apoio de muitos dos seus colegas na comunidade do MMA, incluindo pedidos de sua libertação, fato que noticiamos bastante aqui no canal. Por isso, ele não tem nada além de apreço. Ele encerra dizendo, eu ouvi sobre o apoio e eu tenho. E só quero agradecer a todos. Eu realmente aprecio o apoio que todos têm em tudo isso. Significa muito pra mim. Isso me deu muita força quando eu estava lá. Eu sinto isso e só quero agradecer a todos pra sempre. Por isso, fecha aspas. Velasquez, de 40 anos de idade, havia se envolvido com o wrestling profissional após sua aposentadoria no MMA em 2019. Em dezembro, ele pôde se apresentar em um evento chamado Lucha Libre, no Arizona, após a aprovação de um juiz. Tá, então, o Caim Velasquez. Último assunto chegando. Deixou o like já? Já se inscreveu no canal se não tá inscrito? Aproveita aí, dá tempo, enquanto eu bebo uma aguinha aí. Próxima e última matéria chegando, mas antes de falar dela, vamos falar também sobre o nosso outro canal aqui na internet. Acesse, pois nós também falamos de cinema aqui na internet. Gosta de cinema? O canal se chama Críticas de Cinema by Ariel. E o canal traz, além de críticas de filmes, também tem filmes novos e antigos. Filmes completos para você pode assistir nesse canal, né? Só clicar aqui embaixo no nome do nosso canal, Esporte Totalmente Emocionante, você vai encontrar lá. Lá você encontra sempre assuntos muito interessantes. O assunto do último vídeo é a crítica do filme Avatar de 2022. Quer assistir o novíssimo filme? Então entra lá, já se inscreve, deixa o like, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Feita a propaganda, vamos ao assunto próximo de hoje, que é o último assunto. Deixa eu colocar aqui na tela, como sempre, a imagem relacionada. É sobre esse carinha aí que você conhece muito bem, né? O Dana White. E a Dana White Sleep League, né, que é a Liga de Tapa na Cara, estreará no TBS no dia 11 de janeiro. No show, os competidores vão dar tapas na mandíbula um do outro com todas as forças na tentativa de nocautear. Não há nada de novo nessa forma de espetáculo, né? O jogo de luta barra tapa, né, já existe há alguns anos. No entanto, o presidente do UFC dá ao esporte destaque e legitimidade como nunca antes. White está claramente tentando envolver o público do MMA em seu novo empreendimento. Isso fica ainda mais evidente com a notícia de que o ex-campeão campeão dos médios do UFC, o Forrest Griffin, conseguiu um papel no programa, de acordo com o site TMZ. Felizmente, Griffin não está imune a ferimentos na cabeça. Em vez disso, o primeiro vencedor do TUF desempenhará o papel de apanhador de cabeças. Isso mesmo. Isso significa que Griffin ficará atrás daqueles que forem atingidos e terá a tarefa de pegar quem cair. Griffin disse ao TMZ que era responsável por garantir que os competidores não recebessem mais do que o dano cerebral permitido. Abre aspas, esse golpe duplo, fecha aspas, disse Griffin, né, explicando o que esperava evitar. Ele fala, você sofreu sua primeira lesão e quando sua cabeça bate no chão, bang bang. As duas metades do seu cérebro estão, na verdade, ricocheteando no crânio. Queremos evitar isso e torná-lo apenas um impacto inicial e deixar que seja o que faz você ganhar ou perder a competição.
fecha aspas. Basta ver as quedas que acontecem na rua, né? A cabeça é uma das primeiras partes do corpo a bater violentamente no chão, e nesse esporte aí não é diferente. Cérebros que saltam no interior do crânio é algo extremamente perigoso. É esse movimento que causa a hemorragia cerebral que matou muitos lutadores e boxeadores de MMA, incluindo o Tim Hague, o João Carvalho e o Dwight Rich. No entanto, esse movimento não é o único risco para o cérebro dos atletas de esportes de combate. Quando o cérebro é forçado a girar dentro do crânio, pode causar uma série de sintomas que costumamos chamar de concussão. O termo técnico para isso é lesão cerebral traumática leve, ou MTBI. Os MTBIs causam a liberação de uma proteína chamada tau no cérebro. Esta proteína causa degradação em todo o cérebro. Esse processo causa encefalopatia traumática crônica, ou CTE. E o CTE pode levar a demência, depressão e aumento do risco de suicídio. Lá no começo do vídeo, eu falei sobre o último vídeo aqui do canal Esporte Total Momentos Emocionantes, é justamente sobre isso, né? Aquela atleta que vai doar seu cérebro para estudos, justamente para evitar esse tipo e ajudar a ciência, a medicina a evitar esse tipo de dano que os esportes de combate acabam trazendo, né? A tau é liberada no cérebro durante a MTBI, independentemente da lesão apresentar sintomas típicos de concussão, por exemplo, a perda de consciência. E Dana White conseguiu recentemente a aprovação para realizar torneio de tapa na cara nos Estados Unidos. A Comissão Atlética de Nevada, a NSAC, durante reunião mensal de outubro, votou a favor da fiscalização e regulamentação da competição em Las Vegas, nos Estados Unidos. A Dana White's Powers Sleep League foi aprovada na terça-feira, dia 18 de outubro, pela comissão após o pedido do mandatário. De acordo com Hunter Campbell, chefe de negócios do UFC, foi elaborada uma apresentação para convencer os membros para votar e a tornar a modalidade apta. Vem aí mais uma modalidade. Além do UFC, o Dana White está trazendo também a modalidade tapa na cara. Mais uma que você ficou sabendo aqui no canal Esporte Total. Momentos emocionantes. Deixa o like já, se gostou. Se chegou até aqui, deve ter gostado, né? Deve ter gostado do vídeo. Deixa o like, dá uma força pra nós, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações. E você, participaria de um evento de tapa na cara? Eu não. Eu não. Então, meu amigo, se você chegou até aqui, além do like e tudo mais que eu já falei, porque deixando o like, se inscrevendo, você não perde nada. Aqui falamos do automobilismo com a Fórmula 1, do motociclismo com várias categorias e do mundo das lutas, especialmente com o UFC. Considere compartilhar também nossos links em seus contatos e ajudar então o canal a crescer, meus amigos, e fazer muito mais conteúdo aqui na internet. Acesse nosso site, é esse que está aí na tela para você, informatudo.com.br. Tudo começa lá. Se você colocar o /esportes no final, aí vai ter ali a parte esportiva. Segue também o nosso Pix na tela para você. Você pode doar qualquer valor e auxiliar nesta causa de divulgação desses esportes menos favorecidos na grande mídia. Qualquer valor é bem-vindo, meus amigos, certo? E também não esqueça sempre de ativar as legendas, né? Ative sempre as legendas, tá aí na tela para você. Ative sempre as legendas, mesmo que esteja vendo em português BR, ou português de Portugal, ou qualquer outro país que tem português, as legendas são sempre muito úteis. Também no nosso site, cujo link eu já passei para você, informatudo.com.br, você encontra nossos serviços e produtos que oferecemos. Nós fornecemos provedor desse site, é verdade, é verdade. Faça um teste aqui no nosso site mesmo, o link está aqui na descrição. Você vai ver o que é navegar na velocidade da luz. Seu site aí tá lento, tá muito caro, então venha para o Informa Tudo. Também fornecemos outros serviços e produtos, como computadores e peças, gravações para rádios e muito mais. Acompanhe tudo na página Informa Tudo, que é essa aí que tá aí na tela para você. Por hoje é isso, meus amigos. Agradeço a audiência. Lembrando, as legendas eu coloco depois. Eu vou enviar esse vídeo em formato vídeo e vou deixar oculta essa live. Quem pegou ao vivo pode comentar, pode deixar seu comentário. Se você comenta, eu comento sobre o seu comentário. Depois eu deixo a live oculta e mando o vídeo normal para poder, então,
pra poder então colocar as legendas, porque infelizmente o YouTube leva 48 horas pra processar essa live. E aí não dá, né? Eu não vou esperar 48 horas pra colocar a legenda. Eu quero a legenda já, logo depois que a live termina, certo? Um abraço, valeu, obrigado e não esqueça, coloca sempre proteção e vem pra luta! Até a próxima.